gente! No vídeo de hoje eu vim responder as perguntas que eu pedi para vocês deixarem lá no Instagram. Então, se você não tá seguindo, já começa a seguir o Instagram @naissal, porque daí da próxima vez que eu colocar a caixinha de perguntas, você também pode participar no vídeo daqui do canal. Bom, pedi que vocês mandassem perguntas relacionadas a emprego, a trabalho aqui no Japão, então eu vou responder de acordo com a minha realidade, com o que eu vejo e com o que eu acho. Vamos começar? A primeira pergunta foi: como a atual situação da pandemia afetou vocês no trabalho? Dias reduzidos, etc. Na nossa fábrica, né, onde a gente trabalha, no nosso setor, em alguns outros também, mas eu vou falar assim, bem focado na minha realidade, foi reduzido a sexta-feira. Já fazem 2 meses que a gente não trabalha na sexta-feira, então também a gente tá recebendo só uma parte do dia e também impactou muito diretamente na hora extra. A gente tá fazendo menos da metade do que era normal fazer, né? Teve mês que fez a metade, teve mês que fez menos do que a metade do que era normal fazer. Então isso dá uma diferença significante no salário no final do mês. Tem chance de estrangeiro crescer na empresa aí no Japão? Se falando em fábrica, pela realidade que eu vejo, não tem muita chance de estrangeiro crescer dentro da fábrica, porque o Japão ele não é um país que tem oportunidades para estrangeiros trabalhar na sua área. Até tem, mas é um outro caminho. Talvez você já trabalhe no Brasil e venha com uma indicação para cá. Na visão, assim, de decassegues, né, que são pessoas que são descendentes de japonês e vêm para o Japão para trabalhar, eu acho bem difícil você entrar na fábrica ali como operário e conseguir crescer, por motivos óbvios de que se tiver algum cargo para oferecer, eles vão oferecer para um japonês, né? Até porque o japonês, ele fala a língua, ele lê, ele escreve com fluência, a chance maior é de um japonês. Sim, o máximo que eu já vi brasileiros exercerem de cargos dentro da fábrica aqui no Japão é como líder, mas isso nem é um cargo tão alto assim, tipo, é um líder de equipe, é alguém que sabe trabalhar em todas as máquinas, é alguém que muitas vezes sabe consertar a máquina, e aí ele é promovido ali a líder, mas eu nunca vi passar muito disso não. Até porque eu já ouvi dizer que em muitas fábricas, até mesmo para japonês ter cargos maiores, eles precisam ter faculdade. Claro que isso pode variar de fábrica para fábrica. E também existem fábricas, eu já trabalhei numa fábrica onde mulher não crescia de cargo. Nessa outra fábrica que eu trabalhava, não tinha nenhuma mulher líder e nenhuma mulher em nenhum cargo de gerência, do tipo Kakaricho, Bucho, Hancho, Kacho. Quem tá aqui no Japão sabe que a hierarquia é extensa, né? Então, vai depender muito da fábrica, mas eu acho bem difícil. Eu acho que se um brasileiro conseguir entrar como operário e subir, provavelmente vai ser um brasileiro que sempre estudou aqui, que fala fluentemente. Eu acho muito difícil a realidade de alguém que vem do Brasil e sempre morou no Brasil e fala mais ou menos, né, aquele Nihongo entendível, conseguir subir. Porém, não é impossível, né? Quando você acha que o Japão vai abrir as fronteiras para os brasileiros ir trabalhar aí? É bem complicado responder essas perguntas de quando você acha, porque eu não consigo achar nada no momento. A situação que a gente vive no mundo inteiro, ela é uma situação muito instável. Não tem como saber quando que vai abrir as portas para brasileiros vir trabalhar aqui novamente, até porque a pandemia no Brasil ainda, né, em julho de 2020, ainda está muito disseminada, ainda não é uma coisa controlada, como a gente já vê em países da Europa, até mesmo aqui no Japão, que já está muito controlado, os comércios já estão assim, normal, tudo, com as medidas, né, de segurança, obviamente, mas já tá bem normal, e no Brasil até começou a fazer o lockdown novamente. Realmente não tem como nem eu ter essa base. Infelizmente, eu não posso achar nada no momento. Eu só tenho certeza de que tá tudo muito instável. Em fábricas pode ir no banheiro várias vezes? Ouvi dizer que não pode, é verdade? Depende muito da fábrica e depende muito do setor onde você cai para trabalhar. Se você trabalha em um serviço onde você anda bastante, como por exemplo abastecendo linhas, onde você tem que buscar a peça e trazer para a linha e da linha levar para outro lugar, provavelmente você vai ter mais essa flexibilidade para ir ao banheiro, porque você está num trabalho onde você pode andar.
Na maioria dos casos, a gente trabalha em linha de produção, onde você fica ali na linha, dá aquele horário, você começa e você só para na hora que dá o teu intervalo. Normalmente o intervalo é a cada 2 horas de serviço, pode variar 1h50, 2h05, 2h10, pode dar essa variada, mas em média, de 2 em 2 horas tem um intervalo de 10 minutos, que também pode variar, tem fábrica que é 8 minutos, depende, né? Normalmente são 10 minutos. Então, assim, quando você trabalha na linha mesmo, é bem difícil de você ir ao banheiro. Isso não é uma mentira. Você vai ter que pedir para alguém que possa ficar ali no seu lugar para você ir ao banheiro. Também vai depender muito da fábrica, do seu chefe, porque se você ficar pedindo sempre, pode ser que ele não goste, pode ser que ele reclame com a sua empreiteira, que você toda vez pede para ir ao banheiro, e ele provavelmente vai falar para você que tem o intervalo, que é a hora de você ir no banheiro. Não tem por que você ficar pedindo para ir no banheiro na hora do serviço. Então vai depender muito do chefe. Na onde eu trabalho, assim, eles não ligam muito com essa questão. Se eu realmente precisar ir no banheiro e chamar alguém para ficar no meu lugar, eles sempre ficaram, né? Nunca questionaram por que eu tava indo no banheiro aquela hora e não tava esperando o meu intervalo. Mas realmente é uma realidade, sim, esse negócio de ir no banheiro. Depende muito do lugar onde você trabalha. Tem lugar que eles toleram e tem lugar que eles não toleram muito. A próxima pergunta: foi difícil arranjar emprego sem a empreiteira? Quanto tempo demorou? Essa pessoa deve acompanhar o canal há muito tempo, né, para fazer essa pergunta. Eu acredito que ela saiba que eu vim pro Japão de maneira particular. O Isao já estava aqui, então eu simplesmente tirei o meu visto, comprei minha passagem e vim, sem emprego, sem nada. Então foi bem difícil no começo para eu arrumar emprego, até porque eu nunca tinha vindo pro Japão. Por mais que eu já tivesse estudado japonês no Brasil, eu já sabia ler katakana, hiragana, sabia alguns kanjis básicos, conseguia me comunicar com uma certa dificuldade, mas eu conseguia. Claro que hoje eu consigo muito mais, mas assim, eu conseguia, eu não caí aqui de paraquedas, eu me preparei. Mesmo assim foi bem difícil, porque eu comecei nas empreiteiras fazer ficha e eles sempre me perguntavam: tem experiência? Eu falava, não. Já trabalhou em fábrica? Eu falava, não. Já fez doraiba, que é aquela parafusadeira elétrica? Aí eu falava, não. Já fez Kensa, que é o controle de qualidade da peça, né? E eu, não. Com o que você trabalhava no Brasil? Aí eu falava, o meu último trabalho era no Banco do Brasil, eu era telefonista. Teve uma empreiteira que era um senhor e uma senhora que estavam me atendendo. Eles se olharam e eles deram uma risadinha assim, tipo assim, o que essa moça tá querendo fazer ficha para trabalhar na fábrica? Ela não sabe nem o que ela tá falando, sabe? Ela não sabe nem o que ela quer da vida dela. Ela trabalhava no banco, né? Tipo, social, no computador. E ela tá fazendo ficha para trabalhar na fábrica. Tipo, eu senti esse leve preconceito aí com a minha pessoa. Eu até falei pro Isao que as próximas vezes que perguntassem aonde eu trabalhava no Brasil, né, que eu ia responder que trabalhava no sítio com os meus pais, porque realmente é um serviço mais braçal, que se parece mais com o serviço que é feito na fábrica. Porque realmente eu ajudava meus pais no sítio, mas eu não via isso como um trabalho, porque não era só uma ajuda, né? Trabalho pra mim era o que eu fazia no banco mesmo. Então, sim, foi bem complicado. Eu queria entrar na fábrica que o Isao tava, que é uma multinacional, e assim, tinha muita concorrência, porque eles pagavam um bom salário, principalmente pra mulher, né? Porque tem muitos lugares que paga salário baixo pra mulher, e nessa fábrica não, era um salário alto e era o mesmo salário de homem. Então eu esperei durante 4 meses pra eles me chamarem nessa fábrica. Eu acho que eles me chamaram de tanto que eu fiquei insistindo, que eu ligava lá sempre. E pelo fato do Isao já trabalhar, né? Então assim, já era uma recomendação. O que eu acho também que pode ser que tenha feito diferença foi o fato de eu saber japonês, porque até mesmo para entrar nessa fábrica, saber assim, né, conseguir me comunicar, porque eu já tinha estudado no Brasil, eu sabia ler e escrever katakana, hiragana. Então, para entrar nessa fábrica, eu fiz um teste na empreiteira, onde eu tive que ler algumas palavras e escrever também algumas palavras. Então, eu acho que isso pode ser que tenha me ajudado de alguma forma. Um brasileiro com inglês e espanhol conseguiria um emprego sem ser na fábrica? Não é impossível trabalhar fora da fábrica. Tem muitos brasileiros que trabalham fora da fábrica. Eu falo inglês e espanhol e eu estou na fábrica. Já até me falaram, por que você não pega para dar aula de inglês numa escolinha japonesa, né, dessas de primário, que eles contratam, porque você sabe um pouco de japonês também. Então eu acho que não é impossível de conseguir, né, como eu falei para vocês, só que só o inglês e o espanhol eu acredito que não baste. Você vai precisar também ter um certo conhecimento de japonês, porque enfim,
qualquer lugar, se você for trabalhar numa escola, uma escola japonesa. Se você for trabalhar, sei lá, numa empresa, a empresa é japonesa. Então você vai ter que conversar com seus colegas de trabalho japoneses que talvez não falem inglês. Então, né, vai depender aí também de você saber um pouquinho do japonês. A não ser que você entre talvez numa multinacional, sei lá, e que a língua comercial dentro da empresa seja de fato só o inglês e não necessite do japonês. Mas eu acho bem difícil, porque o Japão é um país muito fechado, eles prezam muito pela cultura deles, e eu acho bem difícil, até mesmo numa multinacional, a língua comercial ser o inglês. Se vocês souberem que existe isso, por favor me contem aqui, porque eu acho que é bem difícil você conseguir entrar em alguma empresa, por mais que use o inglês para trabalhar, mas tipo, zero japonês. Eu não sei, eu acho que isso não acontece. E também um dos motivos que os brasileiros se concentram na fábrica é o salário, né? A fábrica, ela oferece um salário muito bom em relação a outros locais de serviço. Tem brasileiros que trabalham em combine, por exemplo, que são as lojas de conveniência, né? São brasileiros que sabem um pouco mais de japonês, porque ali você vai fazer o atendimento ao público. Então, realmente, você tem que ter um conhecimento da língua, porém, paga bem menos. Eu já vi encarte no Combine anunciando que precisa de gente para trabalhar. Eles pagam tipo 900, 950 ienes a hora, enquanto que na fábrica você vai ganhar de 1.000 para cima, tá? Se você trabalha numa fábrica onde você ganha 1.000 a hora, você ganha um salário relativamente baixo. Geralmente na fábrica você vai ganhar 1.100, 1.200, 1.300, depende da fábrica. E parece uma diferença pequena, mas por hora e no dia e no mês dá uma diferença bem grande, até porque esse valor da hora é o valor que é calculado na sua hora extra também, então dá uma diferença significante. Até mesmo para dar aulas em escolinha, né, como já me falaram, por que você não tenta dar aula de inglês em escolinha? Mas também já me falaram que o salário é bem baixo comparado com a fábrica. Como vocês já me perguntaram aqui, eu também já respondi que o meu objetivo no Japão ele é financeiro, eu opto por um trabalho aonde vai me pagar mais. Para trabalhar no Japão, precisa ser casada com japonês ou ser descendente de japonês? Precisa não ser casada necessariamente com japonês, né, mas com descendente de japonês, que é o meu caso. O Isao é brasileiro, mas ele é descendente de japonês. Existem outras formas de se trabalhar no Japão, como por exemplo, se você trabalha no Brasil e a sua empresa te manda para cá, você vem com o visto de trabalho da tua empresa. Então você não tem vínculo nenhum com a descendência japonesa. Também, se você é um empresário e quer abrir uma empresa no Japão, eu acredito que também tenha essa possibilidade, porém eu não tenho propriedade para falar porque eu nunca pesquisei a fundo sobre essa questão, né, de vir e abrir uma empresa no Japão. O jeito mais comum mesmo de ter o visto de trabalho é você sendo descendente ou casando com um descendente. Adaptação e comunicação. Algum trabalho no Brasil foi parecido com a sua rotina de agora? Bom, adaptação e comunicação, eu sou uma pessoa extremamente adaptável. Eu sei entender e compreender as diferenças culturais. Não sou uma pessoa que eu questiono muito, porque japonês é isso e japonês é aquilo. Eu entendo que eles são assim e pronto. Eu não preciso ser igual a eles, eles não precisam ser iguais a mim. Porém, eu tenho que respeitar a maneira deles agirem, pensarem, se comportarem. Enfim, né? Não tenho o que fazer shoganai, como se diria em Nihongo, né? Não tenho o que fazer, né? Shoganai. Então, eu sou uma pessoa muito adaptável, me adaptei muito bem ao Japão, até porque é um país de primeiro mundo, é um país muito lindo, onde tudo funciona, a segurança é indiscutível, tem os seus lados ruins também, mas tem os seus lados bons, que são muito bons, então pra mim foi muito fácil de eu me adaptar ao Japão. Eu já tinha pesquisado muito antes de vir pra cá, eu não caí de paraquedas, eu não fui pega de surpresa. Muitas das coisas que eu via e que eu vivia, eu já sabia que ia ser assim. A comunicação também, já tem um vídeo aqui no canal intitulado de língua japonesa, onde eu conto toda a minha história de como eu estudei japonês e como eu aprendi japonês. Eu comecei a estudar japonês, acho que foi em 2010, lá na minha cidade, né? Porque a minha cidade natal, ela é uma cidade de colonização japonesa. Tem muitos japoneses, então foi muito fácil de eu conseguir um professor para me ensinar. Eu aprendi katakana sozinha em casa, porque eu lembro que eu baixei no Google a lista e eu ficava copiando até
decorar todas as letras. O hiragana eu aprendi quando eu comecei a fazer aula de Nihongo lá em Uraí, no Kaikan, e alguns kanjis básicos. Depois, quando eu cheguei aqui no Japão, eu estudei pela prefeitura, eu sempre procurava aulas gratuitas no YouTube, eu já fiz um curso particular também. Eu tive muito esforço para chegar no nível do japonês que eu tenho hoje. Não é um nível fluente, porém é um nível que eu consigo me comunicar e consigo entender também o que as pessoas estão me falando. Nenhum trabalho que eu tive no Brasil é parecido com a rotina que eu tive agora. No Brasil, eu já trabalhei numa sapataria freelancer, sim, foi só por um mês no período de final de ano. Eu dava aula de inglês e espanhol. Eu já trabalhei no banco, né, que foi meu último trabalho. Eu era telefonista do Banco do Brasil. Nenhum trabalho que eu tive no Brasil se parece com o trabalho que eu tenho agora. Acho que o trabalho mais semelhante, por ser um serviço mais braçal, é no sítio, quando eu ajudava meus pais. Só que, como eu falei pra vocês, eu não via como um trabalho, né? E também lá eu podia conversar com a minha mãe, eu podia brincar, se eu quisesse parar pra beber água, se eu quisesse subir na casa da minha avó pra ir no banheiro. Isso tudo eu podia, né? Eu tinha essa liberdade. Mas aqui eu não tenho isso. O trabalho na fábrica, ele é bem robótico. Também tem um vídeo aqui falando sobre o meu trabalho na fábrica. Ele é bem robótico, você faz freneticamente o mesmo movimento o tempo todo. Ele é extremamente repetitivo e bem exaustivo. Assim, você tem que realmente entender que essa é a sua realidade agora, que você tem um objetivo na vida e que você vai passar por isso plena. Tá tendo bastante hora extra na fábrica de vocês? Já respondi isso, né, naquela primeira pergunta, então não tá tendo bastante hora extra, foi reduzido assim na metade e teve meses que foi até menos do que a metade. Aí onde você mora, está contratando? Bom, aonde você mora é muito abrangente, né, porque onde eu moro tem N fábricas, e eu não sei também se ela tá perguntando só de fábricas ou de outros lugares, né, tipo, como eu falei pra vocês, Combini. Eu já vi brasileiro também trabalhando de frentista no posto de gasolina, porém era um brasileiro que ele falava Nihongo fluente. Também tem pessoas que trabalham de tradutores na prefeitura, em hospitais, em lojas de telefonia, mas todas essas pessoas, gente, eles falam japonês fluente. Em alguns lugares, para você ser tradutor, você tem que até ter o comprovante do Nihongo Noryoku Shiken, que é a prova de proficiência de língua japonesa. Então, na fábrica onde a gente trabalha, eu acredito que não esteja contratando, assim, até entrou pessoas novas, mas japoneses, não entrou nenhum estrangeiro novo. Algumas pessoas foram mandadas embora também. Então, eu acredito que não tá assim contratando, não. Na fábrica que vocês trabalham, casal pode trabalhar na mesma seção? Pode. Eu e o Isao, a gente trabalha na mesma seção. Não foi um pedido nosso, foi a própria fábrica que colocou a gente para trabalhar na mesma seção. Mas realmente eu não vejo vantagem de você trabalhar na mesma seção. É muito chato quando você tem que pedir para tirar Yukyu, né, que é o dia de folga remunerado. Eles sempre acabam falando: "Ah, mas é os dois. Ah, os dois vai ter que faltar esse dia." Se puder escolher, eu aconselharia para não ficar na mesma sessão. Não tem a necessidade. Trabalhando no mesmo horário, já tá legal, sabe? Já tá de bom tamanho. A próxima pergunta é: você conhece lugares para celíaco como eu? Uma pessoa celíaca é uma pessoa que tem intolerância ao glúten. Até onde eu sei. Eu não sei se aqui essa pessoa quis dizer uma coisa diferente. Se for isso que ela quis dizer, né? Pessoa que tem intolerância ao glúten, se eu conheço algum lugar, mas eu não entendi muito bem essa pergunta, se é um lugar para trabalhar ou se é lugar onde a pessoa possa comer. Enfim, fiquei um pouco perdida nessa pergunta. Se for sobre intolerância ao glúten, eu acho que a pessoa pode trabalhar em qualquer lugar, né? E se for sobre comer, eu não sei especificar de restaurantes que tenham comidas específicas para quem tem intolerância ao glúten. Assim, eu fiquei um pouco perdida nessa pergunta. Desculpa se eu não respondi direito. Está valendo a pena juntar dinheiro no Japão ou ainda não? Eu já respondi essa pergunta também num outro vídeo, onde eu intitulei O Mar Não Tá Pra Peixe, né? Que eu falei a real situação do Japão em meio a essa crise mundial. Seria incoerente da minha parte dizer que não tá valendo a pena juntar dinheiro no Japão, porque senão, né, o que eu estou fazendo aqui, né? Turismo? Não. Eu acho que o Japão, ele te dá muitas opções, sim, de ter um bom salário. Porém, você tem que saber bem se controlar, porque aqui é muito fácil de você gastar dinheiro. Não é que é barato, mas é acessível para você viajar dentro do Japão e até mesmo aos países
da Ásia ao redor. Você sempre fica tentado a passear, até porque você trabalha demais dentro da fábrica e aquilo te deixa assim muito bitolado e muito estressado. É um trabalho muito robótico e muito repetitivo, então você quer uma válvula de escape, de passear, de viajar, de fazer alguma coisa. E realmente o salário que você tem, você consegue fazer isso, principalmente se você não tiver filhos, não tiver outros gastos, né? Então assim, você tem que saber planejar o teu dinheiro. É uma coisa que eu sempre falo. Você não tem que poupar aquilo que sobra. Você tem que poupar e gastar aquilo que sobra. Uma grande dificuldade que eu acho de juntar dinheiro hoje em dia no Japão, que há 20 anos atrás as pessoas não passavam por isso, até pessoas que moraram aqui há muitos anos atrás já me falaram isso, é que há muitos anos atrás não era obrigatório pagar vários impostos que hoje em dia é obrigatório, já vem descontado em folha. Então quando você recebe o seu olerite assim, já vem aquele baita desconto que dá até uma dor assim no coração de você pensar quantos dias que você trabalhou que ficou ali naquele desconto, sabe? É triste. Então, antigamente diz que não era obrigatório pagar vários desses impostos, então o seu salário vinha mais livre para você, ao passo que você juntava mais. E eu acho que uma diferença muito importante de 20 anos atrás com agora é o custo de vida no Brasil. Antigamente você conseguia comprar uma data, um terreno, né? Eu falo data, as pessoas me perguntam o que é data. É um terreno, um lote no Brasil com menos dinheiro do que você compra agora. Antigamente você conseguia construir uma casa no Brasil com menos dinheiro do que você precisa agora. Então eu acho que por esse lado também, talvez você até consiga juntar dinheiro no Japão, mas o seu dinheiro não causa tanto impacto assim no Brasil. Você vai precisar juntar mais dinheiro no Japão para conseguir comprar alguma coisa no Brasil. Ainda está tendo serviço. Como eu falei no outro vídeo, né, se vocês não assistiram, por favor assistam, porque tá um vídeo muito informativo, né, que é o mar não tá pra peixe. Então eu repito, o mar não tá pra peixe, né, quem tem o seu serviço agarra, segura e realmente agradeça a Deus, porque muitas pessoas foram mandadas embora e eu não tô vendo um cenário de contratação. Conheço pessoas que já me falaram, meu filho perdeu o serviço e tá em casa, não consegue. Pessoas que falam japonês fluente e não está conseguindo serviço. Respondendo, ainda está tendo serviço? Eu diria que muito pouco. Para você conseguir ser contratado agora, né, nesse período aqui de crise, tá bem complicado mesmo. A última pergunta. Olá, casal. Abraço para vocês. Obrigada, um abraço para você também. Você acredita que com as Olimpíadas no ano que vem os empregos aumentem? Eu não consigo visualizar assim um cenário dentro da realidade dos brasileiros, né, que trabalham em fábrica, de como o serviço poderia aumentar por conta das Olimpíadas. Claro, pode existir que aumente a produção de algum determinado carro, de alguma van, de alguma coisa. Pode acontecer, mas como as Olimpíadas era para acontecer agora, né? Ia começar agora, acho que é final de julho, agora ia começar as Olimpíadas. Eu acredito assim que tudo que poderia gerar emprego para as Olimpíadas já foi de certa forma gerado, porque era para acontecer agora. Então, talvez ano que vem já esteja tudo muito bem preparado e não vá precisar ser feita muito mais coisa, sabe? Porque tudo isso já foi feito agora, porque, né, era para ser agora. Eu acho que pode gerar serviço na parte de intérpretes, talvez alguma coisa envolvida com turismo, mas aí vai depender muito de você falar o inglês e também ter um certo conhecimento da língua japonesa. No cenário fábrica, eu não consigo visualizar aonde isso vai impactar ao ponto de gerar muito mais emprego na fábrica. Posso estar aí com uma visão errada, mas é o que eu enxergo e é o que eu tô passando pra vocês, a minha opinião. Então foram essas as perguntas que eu recebi lá no Instagram. Então se você não segue o Instagram, vai lá, segue @naissal, porque lá a gente tá todos os dias nos stories. E também da próxima vez que eu deixar a caixinha de pergunta, você vai poder deixar a sua pergunta e participar do vídeo. Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim a sua opinião, né, que pode ser diferente da minha,
mantendo a educação, claro. Não esquece de deixar o like, que é muito importante para o YouTube entender que você gostou desse vídeo, que você gosta dos conteúdos desse canal. Aqui no canto do vídeo também tem essa marca d'água, e se você clicar, você já faz a sua inscrição para receber os nossos outros vídeos, nossas outras dicas. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Matané!